Olá, muito boa tarde a todos. Sou Juliana Souza, gerente de expansão da Wadem Brasil. Sejam todos bem-vindos a este webinar organizado pela Wadem Prime Filial Brasil, a Escola Internacional de Negócios com 28 sedes nos Estados Unidos, presentes em 11 países de língua espanhola na América Latina e agora também no Brasil. É uma verdadeira honra contar com a presença de todos vocês aqui. Sabemos que o tempo de cada um é valioso e agradecemos profundamente por terem escolhido investir esse momento para continuar se desenvolvendo conosco. Falar um pouquinho sobre quem somos. A Wadem Prime é uma escola de negócios com visão global que oferece programas nas áreas de negócios, idiomas, tecnologia e formação profissional, com diploma americano. Contamos com o respaldo acadêmico da Wadem Universidade e com o aval institucional da Câmara de Empresários Hispânicos dos Estados Unidos, o que garante a qualidade e a projeção internacional de todos os nossos programas. Sobre a nossa aula no Zoom, antes de começarmos, eu quero dar algumas orientações técnicas e de etiqueta para garantir a experiência positiva para todos nós. Então, por favor, mantenham seus microfones desligados, todos durante a apresentação, para que a gente evite interferências. Caso queiram fazer perguntas, podem escrevê-las a qualquer momento no chat. Ao final da conferência, teremos um espaço de 10 minutos dedicados exclusivamente para perguntas e respostas ao vivo. E o material deste curso também poderá ser disponibilizado em PDF para vocês no período de 72 horas nos e-mails disponibilizados. A única contribuição que nós pedimos a todos é uma simples troca, mas muito valiosa para nós, que nos envie um breve depoimento ou avaliação sobre a sua experiência no curso e sobre o conteúdo recebido. Isso vai nos ajudar bastante. E muito obrigada mais uma vez. Vamos começar. Nós estamos extremamente gratos pela presença de todos vocês aqui. Pedimos que se preparem para fazer as anotações, participem e aproveitem ao máximo este encontro. E agora sim, sem mais demora, passamos a palavra para o professor Irã, a quem damos as boas-vindas mais calorosas. A palavra é sua, professor Irã. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Juliana. É um grande prazer encontrar todos vocês aqui. Eu estou vendo que alguns alunos meus daqui de Joinville entraram. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado pela participação de todos. Hoje vamos falar sobre um assunto muito legal, que é soft skills and hard skills, né? Porque não facilitar o aprendizado de inglês e por que dificultá-lo, não é? Então, nós vamos entender tudo isso, como é que isso funciona, tá bom, Ju? E estou aberto a qualquer pergunta, pode perguntar, não tem problema. Eu costumo dizer assim, é melhor que me interrompa do que não me interrompa, porque gosto muito. Eu vou fazer um mix, pessoal, um pouco falando inglês, um pouco falando português, e se você tiver alguma dúvida, por favor, me pergunta. Oi, Luiz, que bom te ver por aqui. Tá bom, muito obrigado pela participação. Ah, pessoal, primeiro de tudo, muito obrigado pela Wadem Prime me convidar e fico muito lisonjeado com esse convite e quero compartilhar isso com todos vocês que estão participando da nossa reunião. Se alguém, porventura, não estiver recebendo os slides, nos diga aí, que daí a nossa equipe técnica tenta resolver o problema aí, tá bom? Então, a Wadem Prime American Business School é uma escola que trabalha focado principalmente em inglês para adultos e direcionando aquilo que você precisa, tá? A minha ideia, pessoal, é trabalhar com vocês desde o English, desde o Basic English até o Advanced English. Tudo vai depender de como nós vamos conseguir conciliar a nossa teórica, tá bom? Bom, eu coloquei um slide aí que é inglesando com soft skills, sem enrolação. Welcome! Welcome quer dizer seja bem-vindo. Let's talk like real people. Vamos conversar como pessoas de verdade.
Sabe por quê? A gente fica um pouco engessado quando está aprendendo inglês, principalmente quando tenta aprender inglês em dupla ou num grupinho. Um fica com, principalmente nós adultos, né? Um fica com vergonha do outro. Você sabe que eu ouvi esses dias? Eu ouvi esses dias assim, teacher, eu falei muito how are you nos Estados Unidos e poucas pessoas me entenderam. Eu falei, então tá. Então você pode usar um soft skill, tipo falar, teacher, mas eu aprendi sempre how are you aqui no Brasil, certo? Para isso que servem as soft skills. Ué, você poderia dizer, how have you been? Ou, how's it going? Ou, and so, are you okay? Are you okay? Quem não consegue falar are you okay? Todo mundo consegue. Isso são soft skills. São habilidades suaves, aquilo que você tem já em comum com a sua língua. Irã, mas não está errado? Está errado você não falar. Aí está errado. Uma vez um aluno me perguntou, teacher, eu queria tanto aprender a conversar em inglês, como é que eu faço? Eu falei, converse. Agora, afinal de contas, o que é uma soft skill? O que é? Soft skill é uma habilidade que você tem de acordo com o seu conhecimento. Aquela coisinha que você aprendeu no seu dia a dia. Como, how are you? What time is it? Where are you from? Quem nunca ouviu Where are you from? Ou I'm from Brazil. Depois, na parte teórica, que é chamada de hard skill. Então, veja, ó, nós temos a soft skill, que é aquela habilidade pessoal tua. Aquele, depois nós vamos falar sobre first insight, mas é aquele momento teu, aquele first insight que você teve na sua cabecinha. Isso é soft skill. Aí, qual a diferença de soft skill para hard skill? A hard skill é aquilo que você aprende na escola, é a parte teórica, é aquele momento que você tem que decorar verbo, né, Luiz? É aquele momento que você tem que guardar a parte estrutural. Isso é hard skill. Mas a soft skill, não. É aquele teu risco. É aquele momento que eu falo, para com as paradinhas. Arrisque mais. Fale. Use o teu first insight, que já já vamos falar sobre isso. É sem enrolação. Você precisa. Para você falar inglês, sabe o que você precisa? Falar. Muito aluno meu diz, eu dou aula de inglês, gente, há 30 anos. E muitos alunos falavam assim, ai, teacher, eu não consigo falar. Eu falei, mas você não fala. So that's it. You have to speak. Olha como é igual ao português. Ter que. O que é o verbo ter em inglês? Não é have. Todo mundo conhece o verbo have, né? Eu tenho um carro novo. I have a new car. Então, all soft skill. Eu tenho que falar inglês. O que é o verbo ter? Não é have. Então, I have to speak English. Isso é soft skill. Você usar aquela habilidade que você aprendeu lá atrás, que você está habituado a usar e arriscar e colocar. Por isso, falar inglês ou inglesando sem enrolação. Nossa, Irã, não pensei que era fácil assim. Quer ver? O verbo haver e existir. There is e there are. Agora, fala para mim, quem fala há uma garrafa de água na mesa? Quem fala isso? Você fala há uma garrafa de água na mesa ou você fala tem uma garrafa de água na mesa? É claro que você fala tem uma garrafa de água na mesa. Aí, Iranda, eu vou usar o verbo have.
Have, não. Porque esse ter não é ter de posse. O have, ele é ter de posse. Esse ter é ter de haver, de existir. Ah, Irã, então como é que é? Quer ver o soft skill? Se a sua frase em português, ó, esquece o verbo haver e existir. Se a sua frase em português começar com tem, você vai usar a soft skill there is e there are. There is para singular, there are para plural. O Irã, não entendi. Então, vou te dar um exemplo. Tem aula de inglês hoje. There is English class today. Tem 10 alunos na reunião. There are 10 students in the meeting. Isso é soft skill, gente. Teacher, então se a minha frase começar com tem, é there is e there are, então agora eu entendi. Sim, there is e there are. Compreenderam? Tá? Você aprendeu o there is e o there are no hard skill, mas agora você vai usar no soft skill. Você vai adaptar àquilo que você está falando. Let's go to the next. What is a soft skill? O que é um soft skill, afinal de contas? Um soft skill é usar a sua habilidade oral, esquecendo um pouco da teoria, arriscando-se mais, just to speak English. Do you understand me, girl? Ó, eu dei um exemplo agora. Ao invés de eu perguntar, do you understand me? Eu posso falar, you got me, you got me, you got me. Quer dizer, sacou? Entendeu? You got me. Você vai ver muito isso em filmes, por exemplo. You got me. Você me entendeu? Essa ideia, isso é um soft skill. É você adaptar aquilo que você sabe em português ao inglês. Agora, o mais importante do soft skill é não ter receio. Você não pode ter receio. Por exemplo, você que é um aluno basic, você sabe que a palavra primeiro é first. Olha quanta coisa você pode montar com first. Soft skill. First time. A primeira vez. Então, ó, first time I come to Brazil. Ó, first time I see you. Você vai colocando os verbos, ó. First time I eat it. Primeira vez que eu como isso. First time I speak English. Primeira vez que eu falo inglês. Isso são soft skills. Por exemplo, vou dar mais um exemplo que eu tenho certeza que todos vocês, mesmo aqueles que nunca estudaram inglês, olha o que é soft skill. Alguém aqui não sabe o que é o verbo trabalhar? Que é um dos verbos mais conhecidos da língua inglesa e da língua portuguesa? O verbo trabalhar é o work. Beleza. Vamos dizer que você não sabe dizer eu trabalho com o ensino de inglês. Use soft skill. I work with English. Quem não me entendeu? Se eu falar para você, I work with English. Eu trabalho com inglês. Você vai entender que eu trabalho com o inglês lá da Inglaterra, o inglês pessoa, ou eu trabalho com o inglês língua? Você entendeu? Isso é soft skills. Isso é soft skills. Ah, Irã, ainda não entendi. Ótimo. Você não sabe dizer eu estou com fome. I am hungry. Você pode dizer eu quero comer. I want to eat.
Uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos é o seguinte: a grande base de se usar soft skills é conhecer verbos. Verbos. O que é verbo? Verbo é ação, pessoal. Verbo é ação. Veja só que interessante. Não há comunicação. Comunicação. O que é o substantivo comunicação? Comunicar com ação. Não há comunicação sem verbo. Querem ver? Imagine se eu digo assim para você: Ah, eu bastante ontem. Eu bastante ontem o quê, cara pálida? Eu bastante ontem o quê? Eu comi bastante ontem. Eu dormi bastante ontem. Eu trabalhei bastante ontem. Eu viajei bastante ontem. Eu bebi bastante ontem. Veja, você precisa da ação. Costumo dizer a todos os meus alunos: eu não peço para você memorizar. Eu estou vendo aí vários alunos meus aí participando da nossa aula, muito obrigado. Eu costumo dizer que você não precisa memorizar nada em inglês, porque tudo vem automático para você a partir do momento que você conheça o verbo. Então você tem que memorizar em inglês verbo, porque ele reflete a ação, ele reflete a sua comunicação. E ele facilita a tua soft skill, porque a partir do momento que você conhecer o verbo, e eu costumo trabalhar muito em cima disso, tem alunos meus aí assistindo, sabem que isso é real, eu costumo muito trabalhar em cima da memorização verbal, principalmente dos verbos irregulares, que numa outra oportunidade nós vamos falar sobre isso. Tudo bem? Ok, let's go to the next one. Como você usa o inglês no seu dia a dia? Muita gente tem vergonha de usar aqueles bordões prontos, tais como: What time is it? How are you? Where are you from? What are you doing? Are you going up? Eu tenho certeza que todo mundo que está me assistindo agora já ouviu estas expressões. Então, em primeiro momento, você não pode ter receio de usar expressões prontas. Ah, Irã, mas me disseram que eles não usam isso. E daí? Eles não usam, mas te entendem. Você tem que criar habilidade, a soft skill, ela trabalha muito a sua habilidade de comunicação. Então, você tem que criar essa habilidade de se comunicar. To be able to communicate yourself. That's the idea. Okay? Oh, it's a great idea, Ira. It's a great idea. It's a good idea. It's a nice idea. Olha quantas formas eu posso falar isso. Pessoal, é impossível, de tudo que você não, já aprendeu de inglês, que você não saiba, por exemplo, how are you? I am fine and you? Todo mundo já ouviu isso. Irã, mas eu ouvi I'm well. Isso é soft skill. Well é bem. I'm nice. Isso é soft skill. I'm good. Quem nunca ouviu aquela música? I feel good. Tararara. I'm good. I'm well. I'm fine. Soft skills. Usar as suas habilidades práticas e colocá-las no seu dia a dia. Por isso eu falei, seu dia a dia. Não ter receio de utilizá-las. Aira, mas meu inglês não vai ser muito cru? Não. Use soft skills. E por que aprender com soft skills
ajuda na sua vida real? Porque, como eu disse anteriormente, hard skill é aquilo que você aprende na teoria. Eu vou facilitar para vocês. Hard skill é você aprender inglês utilizando a gramática. Veja bem, eu não estou dizendo que não seja necessário você conhecer teoria prática gramatical. Tudo bem? É muito importante você saber juntar a soft skill com a hard skill. Só que o que eu estou vendo muito... Por que você ouve assim, Irã, eu já estudei inglês 3, 4 anos, não consigo falar, não consigo ouvir. Porque você não consegue fazer a junção da hard skill, que é aquilo que você aprendeu na sua teoria, na sua prática teórica, a gente chama em português de gramática aplicativa. Você não consegue juntar aquilo à sua prática oral, que é o soft skill. Você não consegue linkar. Muitos alunos me perguntam assim, Irã, uma grande dificuldade que eu tenho em usar preposição. In, on, at. Aí eu falo assim, lembra que eu falei lá atrás que você não deve decorar nada? Você deve saber o uso, a aplicação, instrumentalidade? Tá. In, a tradução normal de in é em. Mas em que sentido? Dentro. Tudo bem. Isso é hard skill. Se aprende na teoria. Agora, se eu falar para você que se você criar uma pirâmide, ó, o soft skill, a pirâmide, imagine uma pirâmide na tua cabecinha. E imagine essa preposição in como preposição de lugar. Vai indicar um lugar. Então você tem, vamos pensar bem longe, vou jogar para continente. Então você tem continente, país, estado, cidade. Olha só que abrangente. Tudo in. Vai faltar duas coisas para você indicar a tua localização. A rua e o local. Aí é on e at. Isso é soft skill. Vou te dar um exemplo. Eu digo assim, I was born, todo mundo conhece o que é was born, que é eu nasci. I was born, quando você ouve o verbo born, que é to be born, você já sabe que é nascer. I was born in Brasil. Ó, abrangente. Em Paraná. Abrangente, que ainda dá para eu reduzir. Em Maringá. Ou em Tapejara, tem tapejarense aí me assistindo que eu estou vendo? Em Tapejara. É a cidade. Pronto. Agora eu só posso dizer duas coisas. A rua e o local. Aí você vai usar on e at. Ó a pirâmide, ó. Ela começou no in, aqui embaixo na base, no meio é on e o ponto específico é at. Então, I was born in Brazil, em Paraná, em Tapejara, on Rui Barbosa Avenue, at, fala o número aí, 17, ou at Paraná Hospital, aí é o local. Isso é soft skill, gente. E eu não precisei decorar, veja bem, eu não precisei decorar a tradução das preposições, mesmo porque elas não são usadas só para isto. Isso é soft skill. E é assim que eu quero ensinar inglês para vocês. That's the way I want to teach English for you, boys and girls. Because all my students are boys and girls for me. You are not just adult. Ok? Vamos lá. Interagindo. Bom, tudo que eu falei desde o início da nossa aula até este momento, eu estou falando de interação. Agora existe, pessoal,
acredito que eu não consigo ver todos aqui, mas acredito que todos que estão me assistindo sejam adultos, e todos vocês já devem entender que existe a interação oral, existe a interação oral ou verbal, né? Tem alguns que usam o termo oral, tem alguns que usam o termo verbal, tá? Existe a interação física, gestual, tá? E existe ainda, pessoal, a interação subjetiva. Essa é a mais difícil de entender. O que é a interação subjetiva? Quando eu não consigo me expressar da forma que eu pensei em meu idioma mãe, em meu idioma nativo, eu não consigo e ela fica subjetiva. Nesse momento, por isso que eu coloquei interagindo, nesse momento, você precisa utilizar dos outros recursos do soft skill, que é a interação física e a verbal. Você precisa usar desses subterfúgios. Veja bem, a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, eu cheguei no aeroporto e eu já tinha estudado muito inglês aqui no Brasil e eu não conseguia ouvir nada. Eu conseguia me comunicar verbalmente, que é a interação oral, eu conseguia me fazer entender, mas eu não entendia. O que eu tive que usar? Eu tive que usar da minha soft skill, isso é uma soft skill, a minha soft skill física, a minha soft skill subjetiva, para poder entender a pessoa e não me fazer entender. E sim entender a pessoa. Compreenderam? Então você pode usar de gestos. Gente, eu vou contar uma história muito engraçada que aconteceu agora com a Juliana, que é a nossa gerente aqui da UADEM. A hora que nós entramos no primeiro contato, o meu listening não estava sendo possível. Ou seja, eles me ouviam e eu não os ouvia. Então, o que aconteceu? Eu tive que gesticular, não estou ouvindo, me ouve. E aí nós tivemos que fazer aqui um compartilhamento de informação e conseguimos nos entender. Isso é interação, isso faz parte da comunicação, pessoal. Isso é interagir. And in English, when you don't understand me, you have to ask. Like, are you understanding me right now? If you are not, you say, Iran, I can't. And so you use your ability, your skill of speaking to make me understand, because I can understand you and you can make understanding speaking. Bom, o que eu falei? Se eu falar em inglês e você não entender, ou você tem que gesticular, ou você tem que usar da tua oralidade em inglês para me fazer entender que você não está me entendendo. Isso é interação. Porém, você tem que usar de soft skills. Você não pode ficar preocupado em acertar a parte teórica, porque senão você não vai se comunicar. Uma vez eu levei um grupo de empresários para a China. E eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas os chineses não falam muito inglês. Eles falam alguma coisa parecida com inglês. E aí, o que aconteceu? O meu cliente queria comprar rodas de caminhão, rodas. Ele tem uma fábrica de carroceria e ele queria comprar rodas de ferro para caminhão, colocar o truque. E aí ele queria pedir um desconto. Eu pedi, então, um desconto para o chinês em inglês, porque o meu cliente não falava inglês.
Aí ele falou assim, acandudá, acandudá, acandudá. Olha só, para aqueles que estão me assistindo e falam inglês, acandudá. É isso que eu ouvia dele, acandudá. Alguém aqui conseguiu entender acandudá? Muito menos eu. O que eu fiz? Eu interagi com ele. Aí eu falei, I can't understand you. Peguei o tablet e escrevi, I can't understand you. What do you wanna say? O que você quer dizer? Aí ele escreveu para mim no tablet, I can't do that. Ou seja, ele falou, eu não posso fazer isso. Ou seja, ele estava querendo dizer a nós que ele não conseguia dar aquele desconto. Só que ele falava acando dá. Ele interagiu comigo oralmente, verbalmente. Eu não consegui entendê-lo no modo listening. Representei a interatividade através da escrita e do gesto e acabamos nos entendendo. Então, pessoal, quando um estrangeiro quer aprender uma língua diferente, seja inglês, seja espanhol, alemão, chinês, tailandês, seja lá qual for, você tem que usar da interatividade. Você tem que interagir. Você tem que interagir de todas as formas possíveis. Isso é soft skill. Isso não é hard skill. Hard skill é o que ele estava tentando usar comigo. Hard skill é aquilo que você aprendeu na teoria. Não estou dizendo, porque veja bem, pessoal, não existe soft skill sem hard skill. E não existe hard skill sem soft skill. Porém, o soft skill, ele desenrola seu inglês. Você só tem que acreditar nele. Irã, como é que eu falo acreditar no soft skill se eu não sei o verbo acreditar? Não sabe? Então use o verbo ter. I have soft skill. Não sabe o verbo do ter? Então fala assim, o verbo usar. I use soft skill. Não sabe o verbo use? Então use o verbo manter. I keep soft skill. Veja que a base do soft skill está em ação. E ação é o que mesmo? Verbo. Porque não há comunicação sem verbo. Tente se comunicar sem verbo. Então, a base do soft skill é você conhecer verbos. E para você conhecer verbos, você precisa do hard skill, porque você vai ter que estudá-los. Viu como uma coisa junta a outra? Aí, Irama, já estudei inglês 2 anos, não consigo falar inglês. Primeiro, você não está usando soft skill. Você está se evitando, você não está se interagindo. Tá? E esse é a pior coisa. E sabe de uma coisa? Salvo se você estiver conversando com um nativo, mas se você estiver conversando com outro estrangeiro, seja ele de qual idioma for, ele tem o mesmo receio que você, porque não conhece a regra do soft skill. Habilidades que falam por você. Isso é o que eu venho falando todo momento. Habilidades que falam por você. Veja que eu coloquei um gráfico aí, todo mundo se comunicando. Agora, tem como, gente, seja sincero, tem como você se comunicar se você não falar? Não existe, né, pessoal? A não ser que você seja mudo, né?
Dizem que não existe mudo, existe só o surdo, né? Mas tudo bem, porque daí, sendo surdo, você também não vai ouvir. Aí você vai ter que usar a interatividade, que é uma soft skill, porque soft skill é habilidade. Por que, que o surdo ou o mudo ele consegue se comunicar? Porque ele tem skill, que é uma habilidade. Você está vendo que você pode se comunicar usando skills? Só que você precisa pensar na skill em inglês, porque como é que você vai passar para a pessoa aquilo que você quer? Compreendeu? Veja como a comunicação ela engloba tudo isso. Por isso que quando eu falei sobre interatividade, você tem que entender que a interatividade ela envolve não só o verbal, mas sim o gestual, o físico e o subjetivo, aquilo que você quer fazer se entender. Eu não sei se eu estou sendo claro, pessoal, mas no final nós vamos ter aí 10, 15 minutos para perguntas. Tá bom? Então, habilidades que falam por você. Procure utilizar disso. Pessoal, habilidade, em inglês chama-se ability, ou ability. Habilidade vem do termo hábil. Habilidade, substantivo, hábil, adjetivo, que é uma qualificação. Hábil vem de hábito, aquilo que você desenvolve como hábito. Isso é habilidade. E aí você descobre que você tem um gift. O que é um gift? O gift é o talento que te proporciona essa habilidade. E vocês já devem saber que talento nós não adquirimos, nós nascemos com, só que você precisa desenvolvê-lo. Aí que você aplica o skill, a habilidade, que é desenvolver aquele talento que você já teve como herança. Olha como a neurolinguística explica tudo isso que eu estou falando para vocês. Compreenderam, pessoal? Então, habilidades que falam por você. Você utiliza dessa habilidade, que são as soft skills, para você poder se comunicar, principalmente quando falamos de língua estrangeira. A gramática não precisa ser um drama, pessoal. Quem aqui consegue conversar? Eu não estou falando de profissionais, mas quem aqui consegue conversar de uma forma informal, sem cometer erro gramatical? Pessoal, eu sou professor de português e às vezes estou conversando com os meus amigos ou com os meus alunos. Eu tenho alunos médicos, eu tenho alunos executivos, advogados, desembargador, juiz de direito. E sabe que tanto eu quanto esse meu aluno, que teoricamente conhece muito de gramática, tanto eu quanto eles cometemos erros gramaticais. Então, pessoal, em inglês é a mesma coisa. Se você usar um do no lugar de um does, um did no lugar de um do, um will no lugar de um is, um going no lugar de um coming, pessoal, você será totalmente inteligível. Veja a figurinha que eu coloquei aí. Blá, 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 blá. Você precisa interagir. Ah, Irã, mas eu queria falar o inglês certinho. Você fala o português certinho? Ou você vai melhorando de acordo com a sua qualificação? Por isso que você precisa da UADEM. Por isso que você precisa de instrução. Porque você precisa crescer, você precisa desenvolver. Então, a gramática não precisa ser um drama. Conforme eu disse lá atrás, ela faz parte
do hard skill. Ela faz parte. Por que hard? Hard vem de duro, gente, de difícil. É a parte mais difícil. E o soft é o suave, é o mais fácil. Só que ambos têm skill, ambos têm habilidade. E a habilidade é de quem? É sua, meu querido. Só você tem ela. Você tem que saber adaptá-la. Falando como nativos, expressões do dia a dia. Se eu falar para você que quem não conhece a expressão me too, quando alguém fala alguma coisa, aí você quer falar que você também, aí você fala me too. Quem nunca ouviu essa expressão? E se eu disser para você que essa expressão gramaticalmente está errada? Porque me é um pronome oblíquo. E pronome oblíquo não pratica ação. Se eu falar para você, eu gosto de estrogonofe, você fala mim também ou você fala eu também? É claro que você fala eu também, só que em inglês, através de uma expressão do dia a dia, você fala mim também. Gramaticalmente errado, mas é um soft skill. Porque seria muito mais difícil de você falar I do too, porque você não pode falar I too, porque em inglês não permite sujeito não ter verbo. Compreenderam? Por que a linguagem aplicou isso daí? Mas isso você vai aprender comigo no nosso curso. Então, eu não impeço que você use expressões do dia a dia, porém você tem que entendê-la, você tem que usar o soft skill dentro do que eu falei agora há pouco, no poder de se comunicar, se fazer entender. Não há problema de você, na comunicação, cometer um ou outro, eu não diria erro, mas uma expressãozinha fugindo da gramática. Quem nunca usou, quando você chega na sua casa muito cansado, e dizer assim para sua esposa: nossa, amor, eu estou num prego hoje. Quem nunca usou essa expressão? Gramaticalmente, incorreta. De forma subjetiva, lembra da comunicação subjetiva? Você está correto. Isso existe no inglês, pessoal. Isso existe no inglês. Numa outra aula, eu pretendo ter a oportunidade de explicar para vocês sobre phrasal verbs, que são verbos que formam expressões, tá? Que são essas expressões do dia a dia, que vão te dar a liberdade do famoso blá, 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 você conversar em inglês. Eu estava dando aula ontem para um aluno que já está comigo há um semestre e meio, mais ou menos, 10 meses. E ele falou: nossa, Irã, hoje eu consigo fazer as perguntas para você em inglês, porque eu tinha medo de montar essa pergunta. Muita gente me fala assim: Irã, how much é quanto custa? Eu falo: não, how much não é quanto custa. Mas por que quando eu viajo eu pergunto how much? Porque assim, você está pensando que how much é quanto custa. Só que para ele, how much é quanto? Só que qual é a diferença de você perguntar quanto isso custa e você perguntar how much? Quanto? Nenhuma, gente. Isso é soft skills. Não pode ter medo de usar. Porque se você fosse perguntar exatamente igual ao português, quanto isso custa, você teria que perguntar how much does it cost? Claro, pessoal, que hoje eu estou fazendo uma apresentação. É óbvio que as minhas aulas não serão exatamente assim. As minhas aulas serão trabalhando cada detalhe desse com você. Você vai começar desde lá do basic, intermediate, advanced. Compreenderam? Eu estou fazendo aqui uma exposição
de como aprender inglês com soft skills, onde eu aplicarei nas aulas, mas eu vou te ensinar como utilizá-los. Não é uma mágica. Passa a ser um hard skill. Você tem que aprender como usar o soft skill. Só que para você aprender, você precisa da UADEM. Você precisa de um teacher. Você precisa de um instrutor. Você precisa... Hoje está na moda, né? Você precisa de um coach. Ok? Alguém que te oriente. Compreendeu? Perguntando e negando sem medo de auxiliares. Bom, eu vou dar um resuminho bem rápido aqui, que o nosso horário está acabando já. Pessoal, inglês, ele não é autossuficiente. O que é isso? Eu amo você. Afirmativa. Eu não amo você. Negativa. Simplesmente coloquei a partícula não antes da ação amar. Eu amo você, eu não amo você. Tudo bem, neguei. Eu amo você? Interroguei. Apenas mudei a entonação da interrogativa. Eu amo você? Tá. Em inglês é impossível fazer isso. Você não pode falar I not love you. Não pode. Misericórdia. Tenha um dó dos meus ouvidos. I not love you nunca. Tá? E também eu não posso falar I love you. Porém, eu tenho os auxiliares verbais, que é o do you does, o did e o will. Do you does para presente, did para passado e o will para futuro. Gramaticalmente falando, eu pergunto, do you love me? Do you love me? Por isso que eu falei, sem medo de auxiliares. Entretanto, informalmente falando, você que me ouve, se eu falar assim, you love me? Você me entende? Entende, né? Isso é soft skill. Sem enrolação. É claro, né, gente, que numa prova de inglês, num relatório, numa entrevista de emprego, você não vai fazer isso. Você vai ter que usar os auxiliares. Agora, você não tem que ter medo dos auxiliares. Quem nunca ouviu assim? I don't have class today. Ótimo. É a forma ideal. Hard skill. Agora, eu tenho certeza que você já ouviu assim. No class today. Sem aula hoje. Não é? Sem aula hoje. No class today. Não usei auxiliar. Isso é soft skill. A gente chama de pronome indefinido. Mas a gente vai estudar isso em breve. Ok? Bom, então, perguntando e negando. Depois eu vou, se a UAD me der a oportunidade, eu vou fazer uma aula específica sobre auxiliares verbais. Tá bom? Muito bem. Critical thinking, a capacidade de avaliar informações de forma objetiva na oralidade. Gente, eu chamo isso de first insight. Se você traduzir ao pé da letra o que é first insight é primeiro pensamento, aquela primeira coisinha que vem na tua cabeça. Pessoal, não tenha, principalmente aqueles que já estudaram inglês por algum tempo, não tenha receio de usar o first insight. O first insight é absolutamente possível. Aquele primeiro pensamento que vem na sua cabecinha. Use, tá? Por quê?
provavelmente ele será o correto. Se você pensar, eu estou falando com aqueles alunos que já conhecem, no mínimo, o inglês básico, porque senão não vai vir nenhum First Insight na sua cabecinha. Pessoal, isso é uma teoria defendida por um autor chamado Robert Richard Dixon. Ele escreveu o dicionário Dixon, que é um dos dicionários mais conhecidos no mundo inteiro, English to English, tá? First insight is the first thing you have in your mind when you are speaking English. E aí, se eu errar? Daí, lembra da comunicação subjetiva que eu falei lá atrás? Lembra disso? Aquela que faz parte da interatividade? Lembra disso? Ela faz parte do First Insight. Ok? Fluência. Todo mundo me pergunta o que é fluência. Gente, primeiro nós temos que saber o que é a palavra fluência, né? A palavra fluência é um substantivo que vem do verbo fluir, que causa o substantivo fluente, o adjetivo fluente. Vocês viram que eu coloquei aqui um cérebro em duas partes. Coloquei uma bem coloridinha e uma em branco, para dividi-las, só para você entender. Pessoal, nós temos duas caixinhas. Uma fica do lado direito, e aí do lado esquerdo nós temos várias caixinhas que são chamadas de alt-text. Então, a primeira, in-next, a segunda, out-next. Bom, nesse lado direito, pense você que é o lado, vamos pensar assim, que é o lado colorido, porque depende do ângulo que você vê. Nesse lado colorido, você tem uma caixinha chamada in-next, que é onde você guarda a tua língua mãe. Essa língua, você nunca mais na tua vida vai esquecer. Você pode viver 40 anos num país que fala outra língua, que você não vai esquecer a tua língua mãe. Ela é uma memória hardware. Ela guarda ali e acabou. A não ser que você sofra um acidente e danifique essa memória, você nunca vai deixar de falar português. Essa história do cara morar 10 anos nos Estados Unidos e chegar aqui no Brasil falando, querer tomar água. Isso é papo furado, tá, gente? Isso não existe. Vou provar para você. Vamos pegar um português que nasceu em Portugal e viveu lá pelo menos até a começar a falar, sei lá, 5 anos de idade. E aí ele mudou para o Brasil. E ele está aqui no Brasil há 50 anos. Diga para mim, esse português lá da padaria, ele fala português igual a você? Ou ele fala... Olha, gente, que eu estou falando de duas línguas irmãs, o português de Portugal e o português brasileiro, tá? Ou ele fala português com sotaque de Portugal? Por quê? Porque ele não perde o inex. Ok? Tá. Do outro lado do nosso cérebro, nós temos umas caixinhas que chamam alt-text. Ali dizem os estudiosos que são 8 caixinhas, ou seja, a gente consegue memorizar, não é falar, memorizar até 8 línguas, fora a nossa. O que nós chamamos de fluência, gente? A palavra fluir, o verbo fluir é correr. A fluência do rio, isso está fluindo bem, está correndo bem, está passando bem. Então, fluir é passar de um lado para o outro, é passar de uma banda para outra. Isso é fluir, é correr, é transitar. Então, o trânsito está fluindo bem, está transitando, está correndo. Fluir, gente, é o movimento de eu passar dessa parte colorida para a parte transparente, para a parte branca. A rapidez com que eu faço isso. Quanto mais rápido eu fizer isso,
mais fluência eu tenho. Quando eu chegar na capacidade de 100% de fluência, eu sou uma pessoa fluente. Ou seja, eu penso na minha língua e eu fluo para outra língua. Essa é a ideia. Porém, aquelas caixinhas ali da parte branca, ela é uma memória RAM. Quem estudou, eu sou horrível de TI, tá, gente? Mas eu lembro isso. Que memória RAM é uma memória randônica, ou seja, ela se apaga quando você desliga o computador. Ela não fica guardada. Isso é a memória RAM. Então, aquelas caixinhas ali não é igual aprender a andar de bicicleta. Se você deixar de praticar o inglês, você vai apagando essa memória. A tua fluência vai diminuindo. Isso é aquilo que vocês sempre me perguntam. Nossa, Irene, então eu tenho sempre que estar praticando, né? Sempre tem que estar praticando. Eu até brinco com os meus alunos. A memória RAM do aprendizado de língua é igual a academia de musculação, de ginástica. Se você parar de praticar, cai tudo, vai ficando tudo desmilinguido. Até comentei com a minha namorada esses dias que eu tenho que voltar para a academia, porque já está caindo tudo, a barrigueira, né? Porque deixa de praticar. Inglês é a mesma coisa. E eu diria que andar de bicicleta é a mesma coisa. Ah, que andar de bicicleta você nunca esquece. Não é que você esquece, mas você perde a habilidade. Diga para mim, você que tem 40, 50 anos hoje e não pratica mais o hábito de andar de bicicleta. Você anda de bicicleta hoje tão bem quanto você tinha 15 anos de idade? Não. Porque quando você tinha 15 anos de idade, você andava muito mais do que você anda hoje. Isso é fluência. Podemos trocar por frequência. Podemos trocar por hábito. Isso é fluência, para que você entenda o que é o termo fluência. Muito obrigado, gente, pela atenção de vocês. Muito obrigado pela participação de vocês. E vejo vocês em breve. Eu dou agora alguns minutos, se alguém quiser fazer algum questionamento.